Bom dia! Olha eu aqui de novo, mais uma vez com vocês. Prazer. Espero que vocês, por favor, assistam os meus vídeos até o final. Tá? São todos os assuntos que nós já vimos em sala de aula ou que nós já fizemos trabalho através dos e-mails. Mas é muito importante que a gente faça essa revisão, olho no olho, em vídeo, entenda aquilo que nós passamos para o papel ou que nós fizemos ou tivemos em sala de aula. Essas aulas em vídeos é uma excelente chance de revisão. E eu fiz questão de não fazer live, deixar a aula gravada justamente para que você pudesse adaptar os seus horários. Você faz o seu horário, você assiste o professor Davi quando tiver tempo. Se quiser assistir de manhã, assiste, à tarde pode assistir, à noite pode assistir, de madrugada, fim de semana. Então, você faz o seu tempo. Eu quero que, de fato, você ouça o professor Davi, que você faça os trabalhos do professor Davi e você aprenda os conteúdos do professor Davi. Essa aula também é uma aula de administração de vendas. Também vai tratar de um outro assunto que o professor passou para vocês em questão de trabalho remoto, nas aulas remotas, para que vocês me entregassem através dos e-mails. E o trabalho que o professor vai falar hoje um pouquinho é sobre o tema vendas hard versus vendas soft. Sério, professor? Sério. Esse é o assunto de hoje. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a venda hard. Essa venda hard, como o próprio nome diz, é uma coisa pesada, em cima, massiva, que vai para cima do cliente. Então, é uma venda normalmente muito utilizada no comércio varejista, comércio de rua. Outro também que usa muito esse tipo de venda é o vendedor ambulante ou aquele vendedor de porta em porta. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características dessa venda hard. Tá? Então, vamos começar sobre o principal objetivo da venda hard, que é o fechamento da venda. Então, o vendedor hard, ele quer fechar a venda. Pouco importa a maneira, como, o motivo que ele vai fechar essa venda. Então, para ele, tão somente importante fechar a venda. Por quê, professor? Porque geralmente o vendedor ele trabalha em cima de comissões. Então, quem tem aquele produto de varejo do dia a dia, que a pessoa vai comprar hoje, depois só vai voltar 6 meses, 7 meses, geralmente usa-se muito essa venda pesada, onde o importante é fechar a venda. É a venda pela venda. Então, somente isso. Então, o vendedor está tão preocupado em garantir a sua comissão. Outra característica desse tipo de venda hard é que o vendedor está pouco se importando se está atendendo ou não a necessidade do cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês quanto a isso, numa questão da venda hard. Chega lá uma senhorinha nas Casas Bahia, estou dando exemplo, tá? Só um exemplo. Tá? E ela olha 2 computadores. Tem um computador que custa R$1.500 e tem um computador que custa R$4.000. Essa senhorinha ela quer comprar o computador para dar para o netinho. Netinho esse que não tem habilidade e aptidão nenhuma com o computador. Ele provavelmente vai usar esse computador tão somente para Facebook, Twitter, jogo. E aí eu pergunto para você, o vendedor vai querer saber qual que é a necessidade dessa senhora? Ou tu acha que ele vai querer saber se ele vai querer vender o de 1.500 ou de 4? Qual que ele vai querer vender? O de 4. Porque ele está importando tão somente com a comissão, com o lucro dele. Ele não está preocupado em atender a necessidade dessa senhorinha. Então, ele não vai perguntar se para quem que é, para que é, o que acontece, o que vai ser utilizado esse computador. Um computador de 4.000 é aquele que tem memória, capacidade de processamento. Então, uma pessoa que realmente vai trabalhar, que lida com edição de imagem. Então, para fazer coisas grandiosas, fazer programação. Um moleque, o neto dela, possivelmente, vai usar Facebook. Você precisa comprar um computador de R$4.000 para usar Facebook e Twitter. Você comprar um computador de R$4.000,
com capacidade de armazenamento e processamento enorme para ficar jogando, até precisa, né? Mas o moleque que se vire, né? Acho que um computador mais simples dá e sobra. O dia que esse moleque for lá trabalhar e ele quiser atender a uma necessidade de recreação dele, ele que se vire. Então, eu acho que é isso. Então, o vendedor hard, ele não vai se importar qual que é a necessidade da pessoa. Ele vai querer sempre vender o produto mais caro. Ficou bem claro essa questão de não... Quando eu falo que não está preocupado em atender a necessidade, é nesse sentido. Tá? Então, ele vai sempre procurar empurrar aquele produto que é melhor para o vendedor, ou seja, que ele vai ter a maior comissão e não para o cliente. Tá? Geralmente, essas vendas hard, como são feitas no varejo, geralmente são através para tentar empurrar o produto, de promoções bem agressivas. Então, vou dar um exemplo, tem várias lojas aí na Thiago Ferreira de roupa. Então, você pode comprar uma camiseta numa loja de marca aí por R$200 e lá na Thiago Ferreira você acha por R$20, R$18 uma camisa. Justamente que lá eles querem o quê? Empurrar o produto. Né? Empurrar, fazer a pessoa comprar por impulso, às vezes nem precisa dessa camisa, mas vai comprar porque está barato. Então ele usa, o vendedor hard, essa questão do impulso. Então a pessoa passa lá no calçadão, está vendo uma camisa que deve custar mais ou menos uns 25, 30 reais sendo vendido por 18, a pessoa não vai comprar porque precisa, a pessoa vai comprar pelo impulso. Então o vendedor hard, ou a estratégia de vendas hard, ela usa muito dessa questão da impulsividade do cliente, da possibilidade do cliente agir por impulso. Então, ele não está querendo nenhum tipo de relação com o cliente, a relação é tão somente comercial e momentânea, ali na hora. Perfeito? Deu para entender as características da venda hard? Agora, nós vamos passar para a venda soft. Uma das características da venda soft é que geralmente são produtos com valor agregado bem alto. Professor, o que é isso, valor agregado alto? Tem alguns produtos que são caríssimos. Vou dar um exemplo para vocês. Turbina de avião. Você consegue comprar em qualquer loja? Não, por quê? Uma turbina de avião custa milhões. Uma turbina de hidrelétrica, também a mesma situação, custa milhões. Máquina de tomografia, também custa milhões. Então essa venda soft geralmente é utilizada para esse tipo de produto, aquele que tem um valor agregado muito alto. Então, o vendedor soft, ele tem que conhecer as características desse seu potencial cliente. Ele sabe que não adianta querer forçar uma venda lá por impulso, que ninguém vai comprar uma máquina de tomografia por impulso. Tá? Ninguém vai comprar uma turbina de avião por impulso. Ninguém vai comprar uma turbina de hidrelétrica, vou gastar 100 milhões por impulso numa turbina de hidrelétrica. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Então, é isso. Tá bom? Então, esse vendedor soft, ele procura entender a necessidade do cliente. E em cima da necessidade do cliente, ele age através dos seus conhecimentos e planejamento estratégico para que essa venda possa ser fechada. É isso, professor? Isso. Então, as principais características do vendedor soft é tentar descobrir a necessidade do seu cliente. Então, ele faz a abordagem diretamente na questão da necessidade desse seu cliente. Ficou claro para vocês a diferença do vendedor hard para o vendedor soft? Então, dificilmente você vai ver um vendedor de turbina de avião tentando fazer uma venda por impulso lá, que ele não vai conseguir. Porque quem for comprar, como é uma compra de milhões, ele vai saber exatamente o que ele quer, exatamente o que ele precisa. E o vendedor tem que ir lá com uma apresentação de vendas exatamente sobre isso. Tá? Por que tem que comprar o produto dele que tem um valor agregado e não comprar o da concorrência? Perfeito? Agora eu vou colocar algumas diferenças entre um e outro para que fique bem evidenciado a diferença entre o hard e o soft. Vendas hard é uma venda mais agressiva, mais em cima do cliente. Busca deixar esse cliente que esse cliente haja por impulso.
Tá? Então, ele não quer atender a necessidade do cliente nessa agressividade da venda. Ele quer atender a necessidade dele, vendedor, e receber a comissão dele. Já na venda soft, é uma questão técnica. Então, o vendedor ele entende as necessidades desse cliente e, em cima de uma tecnicidade do produto ou do serviço, ele contextualiza com a necessidade do cliente. Então, ele faz o cliente entender que aquele produto é o melhor para ele, né, para o cliente. Então, o cliente começa a entender aquele produto como sendo essencial dentro da sua organização ou dentro da sua empresa. A venda hard é uma venda impositiva. O vendedor está lá para impor aquela venda, querer fazer aquela venda a qualquer custo. É a venda pela venda. Já na venda soft, o vendedor é consultivo. Ele está ali para entender a necessidade da consultoria daquele produto ou serviço. Tudo que o cliente tiver dúvida, ele está lá para explicar. Ele está sempre de prontidão para fazer que aquele produto realmente atenda a necessidade do cliente. Na venda hard, a preocupação é o momento. Então, o vendedor faz ou quer fazer a venda naquele momento. Não importa o que vai acontecer no futuro. Ele sabe que se aquele cliente não vier hoje, vai vir outros clientes no lugar desse cliente que ele fez a venda hoje. Então, é uma venda momentânea. Já na venda soft, a preocupação do vendedor é fidelizar o cliente. Ele precisa ter uma relação de confidencialidade, de confiança, de confiabilidade com o vendedor, entre vendedor e cliente. Porque o vendedor sabe que não vai ter um comprador de turbina de avião em cada esquina, sabe que não vai ter um comprador de turbina de hidrelétrica em cada esquina, um comprador de Ferrari em cada esquina. Simples assim. Então ele precisa realmente ter uma relação de fidelização com esse cliente. Para que esse cliente, quando for comprar outra turbina de avião, daqui 2 anos, volte nele. Ou o cara, quando for trocar Ferrari, o cliente for trocar Ferrari, volte nele. Então ele tem que ter essa expertise de dar o atendimento e entender que como o produto dele tem um valor agregado muito alto, não são qualquer pessoa que vai comprar esse produto. Então, a venda soft tem que manter essa relação vendedor-cliente muito ajustada, perfeito? O cliente tem que ter total confiança no vendedor. E, por último, a venda hard foca no curto prazo, a questão lembra que eu falei do varejo, vender a camisa lá rápido, naquele momento, vendeu, acabou, ganha comissão, embolsa comissão e ponto final. Na venda soft, a preocupação é com longo prazo. Lembra do cara da Ferrari que comprou? Se essa pessoa quiser tocar daqui 3 anos na Ferrari, é interessante que o vendedor, se essa pessoa volte comigo, se eu vendi a Ferrari para ele, e não vá para outro vendedor de Ferrari. Aquela pessoa que comprou a turbina de avião 3 anos atrás, que volte nesse momento e compre de mim. Mas essa pessoa só vai fazer isso, esse cliente só vai fazer isso, se eu, como vendedor, conseguir manter uma relação de amizade, de proximidade, de confiança com esse cliente. E isso você não consegue. Confiança você não compra ali na esquina, né? Confiança você adquire. Então você só vai conseguir isso se você realmente conseguir mostrar um bom serviço. Porque essas pessoas que compram esse tipo de produto não querem dor de cabeça. Então se ela comprar esse produto e tiver qualquer tipo de dor de cabeça, possivelmente na próxima vez que for comprar o produto não vai comprar com você. Tá? Eu vou dar um exemplo muito simples que costuma acontecer principalmente na nossa cidade. Eu costumo dizer que tem vendedores que andam vendedores, corretores, né, de imóveis, que andam de ônibus, 95%, e tem 5% de corretores de imóveis que andam com carro de luxo. Por quê? Porque são justamente aqueles corretores que entendem que, como vende um produto com valor agregado, são poucas pessoas que têm condição de comprar um imóvel hoje. Geralmente essas pessoas que compram um imóvel, ela tem um amigo também com condição de comprar um imóvel. Então, o bom corretor é aquele que entende que tem que fazer um serviço de excelência.
Não deixar o seu cliente ter dor de cabeça com documentação, com vícios ocultos dentro do imóvel, que está sempre de prontidão ali para tentar resolver, comprar a briga e fazer que a venda seja feita de maneira satisfatória. E já tem corretor que, infelizmente, em vez de agir da maneira como tem um produto de valor agregado e deveria fazer uma venda soft, não, ele faz a venda hard. Sério, professor, o mesmo imóvel dá para fazer uma venda hard? Dá. Aquele vendedor que vende a casa, pega a comissão dele, depois deixa o vendedor e cliente se virar. A pessoa, o dono da casa e o comprador se virar. Tá? Não resolve os problemas. Então, vendeu, embolsou 6% de comissão, rápido, vai embora. Faz a venda hard. Aí esse corretor ganha dinheiro hoje, no momento, né? Lembra a questão do curto prazo? E a pessoa que comprou o imóvel, né, dele, o cliente que comprou o imóvel com esse corretor, não vai voltar nunca mais. Não vai indicar nunca mais. Aí esse cara aí vai estar andando de ônibus e vê o amigo dele está andando de carro, ele fica com raiva. Acha que a vida não é justa, mas não é isso. Às vezes é melhor você perder 20 minutos, 30 minutos, um dia, 2 dias, uma semana para dar um serviço de excelência para um cliente, que possivelmente esse cliente que você vendeu e fez uma venda soft vai te indicar para outros. Enquanto esse que você fez a venda hard, que você vai ter tranquilidade, não esquentar mais a cabeça, que você não vai perder um dia, não vai perder uma semana, não vai perder um mês tentando resolver um problema, nunca mais vai te indicar. Você vai deixar ele lá com o problema, dono da casa, com o seu cliente lá, que é o comprador da casa, se virar, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Só que assim, esse cliente, essa pessoa que comprou a casa contigo, nunca mais volta. Então, essa é a grande diferença. Tá? Só que você fazer isso com uma roupa que custa R$30 é uma coisa. Você fazer isso com uma casa que custa R$300 mil é outra. E tem corretor que age assim, professor? Infelizmente, a maioria dos corretores agem dessa maneira. Então, eles acham que fez a venda, resolve-se apenas o dono da casa e o cliente dele, que é o comprador, e ponto final. Ele não tem mais que se meter. Pega os 6% dele, embolsa e acabou. Aí depois fica claro, evidenciado, que esse corretor vai demorar muito mais tempo para fazer outra venda, porque o corretor precisa muito de indicação. E quem que vai indicar um cara desse? Você teve dor de cabeça com documentação, você teve documento com vício oculto dentro da casa, teve problema de acertar alguns detalhes desse processo de compra e venda. Pô, quem tem que fazer isso é o corretor. Né? Se não fizer, tem que pelo menos ajudar. E a maioria não faz. Então, é isso. Eu acho que ficou bem fácil saber diferenciar a venda hard da venda soft. Tá bom? É isso. Espero vê-los nas próximas semanas. Assistam o vídeo. Tá? O professor aqui tem o controle de quem está assistindo e quem não está. E eu estou ficando bem triste, né? Vamos dizer, chateado, né? Porque realmente o número de alunos que assistiram o vídeo foi pouco da primeira aula. Espero que comecem a assistir os vídeos. Por mais que tenham feito trabalho, por mais que tenham me enviado um e-mail, por mais que tenham feito conclusão, introdução, ainda assim é importante assistir a aula para a questão de fixação do conteúdo. Tá? Sempre falo para vocês nas minhas aulas inaugurais que diploma nada mais é do que um pedaço de papel. E o que tem realmente valor, o que realmente agrega para vocês são os conhecimentos. Tá? A única coisa que ninguém tira de você é conhecimento. Papel, turma, isso aqui é um pedaço de papel. Você faz assim, eu tiro de você um pedaço de papel e faço isso. Conhecimento que está aqui dentro, eu não consigo rasgar. Então, por isso é importante, você lê, tal, depois você faz uma revisão com o professor Davi para entender se realmente aquilo que você leu, que você colocou no papel, está contextualizado realmente com a realidade que o professor ou que o mercado espera de vocês. Tá bom? Abraço. Até a próxima aula.